A antiderivada. Consideremos o seguinte problema. Seja y uma função de x. Queremos descobrir se existe uma tal função também de x, cuja derivada nos proporcione y, ou seja, a derivada de f com relação a x é igual a y. Esta função, se existir, será denominada primitiva de y. Este processo de descoberta de primitiva é denominado antiderivação ou integração indefinida. Sua notação é integral de y dx é igual a f de x, ou seja, f de x é a função cuja derivada é igual a y. F de x é a primitiva de y. Tal processo, como já disse, é denominado antiderivação ou integração indefinida. Comecemos com uma função. E agora vamos integrá-la para obter a função de sua área. Em seguida, tomemos a derivada dessa função. O resultado é a função original. Vejamos um exemplo. Vamos tentar encontrar uma função cuja derivada nos proporcione y igual a x ao cubo. Um bom começo seríamos tentarmos f de x igual a x à quarta, pois a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Mas 4x ao cubo não é x ao cubo. Resolvemos esse problema dividindo x à quarta por 4. Assim, a derivada de x à quarta por 4 é 4x ao cubo sobre 4. Então, o fator 4 é simplificado pelo denominador 4, restando x ao cubo. Então, podemos dizer que f de x igual a x à quarta sobre 4 é uma primitiva de y igual a x ao cubo, ou f de x igual a x à quarta sobre 4 é a antiderivada de y igual a x ao cubo. Mas não é a única. De fato, se adicionarmos uma constante arbitrária c à expressão, notamos que a derivada dessa nova expressão com a constante arbitrária também é x ao cubo, pois a derivada de uma constante é nula. Assim, o processo de antiderivação ou primitivação nos dá como resultado sempre uma família de funções cuja derivada é igual à função que queremos. A notação para o processo de antiderivação é o que segue. f de x, que é a nossa primitiva, é a integral de x ao cubo dx. A interpretação é que f de x é a função cuja derivada nos proporcione x ao cubo. A tabela reúne algumas situações de uso comum. O que acabamos de fazer pode ser generalizado pela seguinte regra. Seja uma função u elevado a n integrado com relação a essa variável u. A primitiva deve ser da forma u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante arbitrária, exceto para situações em que n igual a menos 1, ou seja, u igual a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante arbitrária é válida para qualquer expressão desde que o n seja diferente de menos 1. Vejamos um exercício. Vamos calcular a primitiva da função y igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Ou seja, vamos calcular a integral de x ao quadrado mais 3x mais 2 dx. Este processo nos levará a uma função f de x, cuja derivada nos dê y. Observe que temos a integral de uma soma. Ela pode ser escrita como a soma das integrais de cada parcela. Ou seja, integral
de x ao quadrado dx, mais integral de 3x dx, mais integral de 2 dx. O termo constante que multiplica o fator a ser integrado pode ser colocado fora da integral. Então, f de x é a integral de x ao quadrado dx, mais 3 colocado fora da integral de x dx, mais 2 vezes a integral de dx. Assim, nos valendo da regra para integração de funções polinomiais com um expoente diferente de menos 1, obtemos a integral de x ao quadrado dx, nos proporciona x ao cubo sobre 3. A integral de x dx multiplicado por 3 dá x quadrado sobre 2 vezes 3. A integral de dx nos proporciona x, porém, vezes o fator 2, 2x. Observe que se derivarmos esta função f maiúsculo de x, obtemos nossa função original y. Assim, x ao cubo sobre 3, mais 3x ao quadrado sobre 2, mais 2x, mais c é a primitiva de y.